Oi para você que está assistindo o jornal Quimissional. Meu nome é Gustavo e ao meu lado está... Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Lucas Maciel e hoje estou apresentando o Jornal Quimissional. Este jornal tem o objetivo de abordar fatos curiosos e importantes sobre os compostos do nosso dia a dia. Hoje nós iremos falar sobre uma molécula muito comum no nosso cotidiano, a famosa glicose, que com ela não podemos deixar de falar de sacarose e nem frutose. Mas ao falar de sacarose, sacarose é a molécula que contém glicose e frutose, ela contém as duas juntas. Nisso é capaz de formar a sacarose. Outra característica legal é que ambos são compostos doces. Mas para isso designamos repórteres, ou seja, nossos colegas que vão nos explicar direitinho tudo por detrás da história da glicose e seus conceitos principais. Por isso, começando aqui pelo primeiro colega que nós designamos, foi o Diego Santana, que vai nos explicar sobre o contexto histórico. Fala aí, Diego. Como o próprio Gustavo disse, agora nós vamos falar sobre o contexto histórico da glicose e o porquê dela ter se tornado uma molécula tão comum no nosso cotidiano. Vou vos explicar agora. Primeiramente, o primeiro fato que precisamos saber é que ela foi encontrada na colonização das Américas, mais predominantemente na Ásia, onde lá tinha muita protuberância da cana-de-açúcar. E o que é essa cana-de-açúcar? É o composto que eles usavam para extrair a glicose e assim fabricá-la em larga escala. Como podemos citar, a Europa, que foi um dos países que fez essa produção fabril. Continuando o que o meu colega disse, o açúcar foi um dos elementos fundamentais para se originar a escravidão, pelo fato de exigir uma alta quantidade de mão de obra, cuja qual deveria ser barata. Outro fator era a questão de os nativos em alguns países não possuírem defesa imunológica para as doenças trazidas pelos europeus. A careza dos escravos tornava-se justificável pela questão das dificuldades que existiam para poder levar os escravos até certa região. Um exemplo disso é a questão do Demir Passage, relatada no livro Os Botões de Napoleão, que significa a passagem para o meio. Como o composto tinha um valor bem elevado, a Inglaterra, que também possuía terras nas Índias, facilitou, porque o açúcar ele tinha um preço bem elevado, facilitou para ela poder realizar a industrialização do país, se tornando a primeira revolução industrial. Após termos apresentado o contexto histórico da glicose, iremos apresentar a composição química da glicose com um dos nossos jornalistas. Valeu, agora nós vamos aprofundar um pouco mais na estruturação química da glicose. Também vamos falar de sacarose e também sobre a frutose. Vamos começar então. A glicose, ela é um monossacarídeo. O que é um monossacarídeo? Vou explicar para vocês. Ela é um composto onde não pode ser hidrolisado, possui uma unidade, são compostos geralmente doces e também possuem entre 3 a 7 átomos de carbono. Ou seja, a glicose possui 6. Ela se encaixa muito bem nesse quesito de monossacarídeo. Agora vamos falar da sacarose, que é um composto disacarídeo. O que é um disacarídeo? É o que possui a junção de 2 monossacarídeos, ou seja, vai englobar na sacarose a glicose e também um pouco de frutose. Ou seja, a sacarose tem os dois juntos nela mesma. Então isso se encaixa muito bem no quesito de disacarídeo. Agora vamos falar sobre a frutose também. Ela é um monossacarídeo assim como a glicose. E um fato curioso é que as duas possuem a mesma fórmula, mas só que tem algumas diferenciações na sua estrutura cíclica. Vou explicar o que é a estrutura cíclica agora. Estrutura cíclica não é nada mais, nada menos do que uma estrutura formada por anéis. Ou seja,
A glicose ela tem a sua estrutura cíclica formada por 6 anéis. E a frutose tem uma estrutura cíclica formada por 5. E isso é um dos fatores que se diferencia a glicose da frutose. Isso, da sua forma cíclica, ser diferente, mas a fórmula química é a mesma aplicada em ambos os casos. Após o Gustavo ter apresentado a estruturação química da glicose, agora eu irei falar sobre os benefícios do açúcar. Olha, os benefícios do açúcar em porções equilibradas, ele pode trazer benefícios como na proliferação de lactobacilos na região do trato intestinal e na proliferação das bifidobactérias, que essas podem ajudar na eliminação de bactérias maléficas no organismo humano, e tais como a Clostridium e a Escherichia coli. É importante lembrar também que o açúcar não está presente só nos doces, mas também nos refrigerantes, frutas, massas, cereais e outros tipos de alimentos. E uma coisa a se falar que antigamente também era usado em molhos como carnes, peixes e entre outros. Agora uma dica do nosso nutricionista. Ei você, está procurando por uma alimentação saudável, natural e com um objetivo de priorizar o seu dia e aproveitá-lo melhor? Escute essa dica que eu vou lhe passar. Observe a pirâmide alimentar e dê preferência a alimentos naturais não industrializados. Assim, você terá um melhor aproveitamento do seu dia, com uma alimentação saudável, e o seu organismo ficará feliz com esse processo também de troca, ou seja, uma relação de reciprocidade. Vamos estabelecer aqui algumas coisas. Quais grupos da pirâmide alimentar são necessários para você ter uma boa alimentação saudável e forte? Primeiramente, nós precisamos trocar a quantidade que nós ingerimos de carboidratos, que são altamente prejudiciais pela sua quantidade que nós ingerimos. Segundo, também nós precisamos trocar a quantidade de carboidratos por frutas e legumes no nosso dia a dia, que não são alimentos pesados, ajudam bastante no funcionamento do seu organismo, além de produzir certas substâncias proteínas necessárias para o nosso organismo. E também nós não deixaremos de expor também a proteína, que tem, por sua vez, o primeiro lugar, os ovos, que nós devemos também consumi-los muito, aliás, nem tanto, mas em uma boa quantidade. E também na quantidade de lactícios, como por exemplo os leites. Também devemos consumi-los, pois eles ajudam na calcificação dos seus ossos, deixando-os mais rígidos e sem fraquezas no seu organismo. Então, esses são os elementos necessários para você ter uma boa alimentação saudável. Isso mesmo, a alimentação é a base de tudo. Agora eu irei falar sobre o assunto do momento, coronavírus versus glicose. Em relação ao novo coronavírus, a glicose ela pode gerar como consequência em excesso obesidade, hipertensão, diabetes e entre outros. E essas doenças elas podem ser facilitadoras para ser agravantes ao novo coronavírus. Como um dos exemplos é a obesidade, a glicose, quando ela estiver em excesso, vai fazer com que essa glicose se acumule no organismo e vire gordura. Essa gordura, como consequência, vai gerar um aumento de peso e vai dificultar o funcionamento do organismo. Com isso, umas consequências é o coração. O coração vai ficar sobrecarregado e vai facilitar também para o coronavírus atacar o sistema do organismo. Temos outro fator a se citar. O coronavírus, estudos indicam que ele pode causar reação imunológica em indivíduos com níveis elevados de glicose na corrente sanguínea. Agora eu irei apresentar um fato curioso sobre o livro Os Botões de Napoleão e as 17 Moléculas que Mudaram a História. Este livro foi escrito pelos autores Jay Burson e Penny Lacour pela editora Zahar em 2008. Este fato se consiste no seguinte: Napoleão, quando estava levando seu exército para a Rússia,
esqueceu de um fato principal. Seu exército não podia usar botões de estanho em seus uniformes. Por quê? Porque simplesmente esse estanho, quando a temperaturas baixas, um exemplo é menos 30 graus, ele vai começar a esfarelar. Com isso, fez com que o exército perdesse nessa guerra. Agora eu irei apresentar um vídeo que demonstra essa reação. Após o vídeo que foi apresentado, tem uma coisa a se dizer. Esta teoria sobre o uso dos botões de estanho não pode ser realmente confirmada porque não se há teorias aplausíveis que realmente foi o estanho que causou a derrota. Uma das justificativas históricas comprovadas é que o exército russo estava utilizando uma tática chamada terra arrasada. O que seria esta tática? Esta tática se resume no seguinte: enquanto o exército napoleônico estava invadindo a região da Rússia, os russos simplesmente estavam se recuando e também estavam destruindo as vilas e envenenando a água e outras coisas para poder desfavorecer o exército napoleônico. Com isso, foi uma das principais vantagens com os russos, que na hora que eles estavam chegando perto, os russos contra-atacaram e acabaram derrotando o exército napoleônico. Esta tática também foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tentou invadir a Rússia. Nossa, eu nem sabia que a glicose era um monossacarídeo. E também creio que você também não sabia, telespectador. Mas, infelizmente, o nosso programa foi chegando ao fim. Depois dessa gama de informações, nós podemos perceber e ampliar os nossos conceitos sobre a glicose. E também nós já sabemos o porquê dela ser uma molécula tão comum em nosso cotidiano. Então eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que tenha gostado. E a nossa frase do dia vai ser Carpe Diem, ou seja, aproveite o dia e tenha um bom final de semana. Tchau! Moléculas que estão no nosso dia a dia. A molécula de lua... Falei molécula, né? Mas voltando aqui para a Europa, ela é uma das principais causas... Já tá gravando? Já, Lucas. Então tá. Olá, pessoal. Muito bem. Vamos lá. Já tá gravando? Já, Lucas. Então tá. Porque você é brincadeira, você não avisa. Muito bem. Você tem que avisar que tá Tá gravando. gravando, Lucas. Eu falei Ou que faz você algum tá barulho. Ou... É, eu tô conseguindo. Eles tinham muito pouco. Não começou, vai. Ah, brincadeira, né? Vai. Tá, tem alguma coisa aqui? Não, Lucas. Opa. Começa. Au. Glicose tem 6 e a sacarose. Bom dia, meu nome é Lucas Maciel e hoje estou apresentando